Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, a rádio pública da UFPE. Olá, eu sou o Arthur Ortemblad e quero convidá-los para ouvirem o programa Musicac, Música da UFPE, todas as quartas-feiras, à 13h. Neste programa trazemos gravações de inúmeros concertos realizados pelos alunos e professores do Departamento de Música da UFPE, assim como o trabalho que vem sendo realizado pelos grupos de professores e alunos aqui dentro do departamento. Quer ouvir a frequência da periferia? Sintoniza AM 820, Rádio Universitária Paulo Freire. Programa Chega Junto, toda terça-feira às 10h. A Rádio Universitária AM agora é Rádio Universitária Paulo Freire. Vamos ouvir a pró-reitora da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPE, Cristina Nunes. A Rádio Paulo Freire se configura como mais um espaço extensionista dentro da universidade. Paulo Freire, para nós na Universidade Federal de Pernambuco e para a extensão universitária, ele é uma pessoa muito importante. Além de ter sido professor dessa casa, ele está na origem da extensão da UFPE. Então, esse espaço que pretende reunir os vários projetos de extensão em diálogo com a sociedade, essa é a essência genuína de todas as ideias que permeou Paulo Freire. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. A Rádio Paulo Freire apresenta Saúde é o Tema. Boa tarde, ouvintes da Rádio Universitária Paulo Freire, 820 AM. Eu sou Roberto Peixoto, estudante do 6º período de jornalismo da UFPE, e estarei com vocês nesta quarta-feira, dia 11 de setembro de 2019. O Saúde é o Tema está no ar. E eu sou Amanda Mendes, também estudante do 6º período de jornalismo da UFPE. E lembro que você pode nos acompanhar pela frequência 820 AM, como também pelo streaming da nossa página do Facebook. É só procurar por Rádio Universitária Paulo Freire para nos encontrar na web. E o programa de hoje vem discutir suicídio e saúde mental. Esse mês de setembro é conhecido como Setembro Amarelo, um mês dedicado a campanhas para a promoção de debates e discussões sobre a prevenção do suicídio. Além disso, ontem, dia 10 de setembro no caso, foi o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. Isso mesmo. A ideação suicida está, em sua grande maioria, relacionada com quadros de doenças mentais. E essas doenças vêm aumentando cada ano em números alarmantes. Depressão é o transtorno mais associado com o suicídio, mas a Organização Mundial de Saúde, a OMS, confirma que os transtornos bipolar e de ansiedade e o abuso de substâncias são elementos que agravam os riscos de suicídio. Além disso, Amanda, segundo a OMS também, 800 mil casos de suicídio são registrados no mundo. Isso significa, gente, que um suicídio ocorre a cada 40 segundos. Isso mesmo, é impressionante a taxa. A cada 40 segundos em todo o mundo ocorre um suicídio. A OMS também diz que os números aumentaram em 6% na América. E no Brasil, o Ministério da Saúde registrou mais de 11 mil suicídios somente em 2016. Por isso, nós do programa Saúde é o Tema contamos com a presença da psicóloga e doula Viviana Rocha. Boa tarde, Viviane. Boa tarde. Seja bem-vinda à Rádio Paulo Freire. Obrigada. Então, gente, para começar, Viviane, a gente queria perguntando qual a importância de termos um mês dedicado a esse alerta sobre o suicídio, é o Setembro Amarelo. Qual a importância dele? A primeira coisa para a gente lembrar, eu acho que o Setembro Amarelo é um mês de prevenção ao suicídio. Então, a primeira coisa é dizer que o suicídio tem prevenção. A OMS estima que 80% dos suicídios eles podem ser evitados. Então, é importante falar sobre isso. E desmistificar. Falar sobre o suicídio é falar sobre a morte. Falar sobre a morte é um tabu muito grande. Sim. Ninguém quer falar, mas é importante falar sobre a morte. As pessoas às vezes têm medo e não querem falar porque não, mas se eu falar de morte eu vou estar estimulando, eu vou estar dando ideia para a pessoa cometer suicídio. Não, pelo contrário, você vai estar dando espaço para a pessoa se abrir e falar um pouco sobre o que ela está sentindo, como é que ela está pensando, o que é que ela está querendo. Para entender o que aquela pessoa está passando. Porque né? O mais importante da gente entender é que o suicídio
ele não é uma tentativa de tirar a própria vida. Ele é uma tentativa de tirar e acabar com o sofrimento, com a dor. Né? A pessoa que quer matar a dor, ela não quer morrer. Né? Por isso que o suicídio é num estágio que a gente chama menos grave no início, os pensamentos e ideias suicidas, elas vêm acompanhadas de uma ambivalência muito grande. A pessoa quer viver, mas ela não consegue enxergar muitas outras soluções. Ela começa a ter um pensamento muito limitante. E a única solução possível que parece é a inexistência dela mesma. Então, para acabar com aquele sofrimento, a saída parece ser acabar com a própria vida. Daí a importância da conversa, né? Porque a pessoa tá com aquele pensamento na cabeça, vai levar esse pensamento para Deus sabe onde, e por isso que é importante ela conversar com alguém, extrair esse pensamento para ela poder ter uma visão de fora, né? A dor emocional, você não consegue lidar com ela sozinho. Você precisa dividir, você precisa expressar, você precisa, como a gente diz, colocar para fora. Né? Dentro do quadro que a gente avalia do suicídio no mundo, há uma propensão maior do suicídio em homens. Não quer dizer que aconteça mais, os pensamentos e as ideias suicidas aconteçam mais em homens, mas os homens cometem mais suicídio que as mulheres. E aí a gente pode pensar na questão social, né? Uma questão cultural do machismo, onde o homem ele não se abre. O homem não se cuida, o homem não se trata, o homem não chora, o homem não fala dos próprios problemas, porque isso é um sintoma de fraqueza. Né? Então, o homem não trabalha, não fala e não divide sua própria dor. Ele arca com isso sozinho. Né? E aí fica pesado demais. E o interessante disso é que, de acordo com esse mesmo dado, as mulheres fazem... tem a tentativa de suicídio em números maiores, mas os homens cometem o suicídio em números maiores. Então, assim, apesar das mulheres tentarem suicídio bastante, os homens, eles não só tentam, eles cometem em um número bem maior do que as mulheres. Então, é como se, assim, a partir do momento que eles se decidem aquilo, é pra acabar mesmo, sabe? Não, aí você está falando no sucesso da tentativa do suicídio. Isso. Né? Vamos dizer que os homens são mais eficazes. Os homens, quando tentam suicídio, eles de fato vêm a óbito, eles falecem. E as mulheres, muitas vezes, elas conseguem socorro. Né? Porque aí vem também das formas da tentativa do suicídio. A mulher, como ela é considerada o sexo frágil, então para a mulher é mais fácil buscar ajuda. A mulher é educada culturalmente a procurar ajuda. A mulher, ela tem que fazer um pré-natal, a mulher tem que fazer o exame preventivo, a mulher, ela é, dentro do núcleo familiar, o papel de cuidador. Ela é quem cria as crianças, ela é quem cuida das crianças, da saúde dos filhos e do marido. Né? Então a mulher tem esse papel de cuidadora, então a mulher ela busca cuidado. Então a mulher tem um índice menor, uma taxa menor de suicídio, muitas vezes que ela consegue buscar esse cuidado, que é negado ao homem socialmente. O homem não se cuida. Na maioria das doenças, a taxa de mortalidade é maior nos homens. Não é a prevalência, não quer dizer que acomete mais homens, não. Mas se você olhar proporcionalmente, na quantidade de homens e mulheres, os homens morrem mais do que as mulheres. Né? Nós temos no mundo mais idosas, mais mulheres do que homens. Os homens morrem mais, porque os homens não se cuidam tanto. Então, eles são mais efetivos. Né? Então, o número de suicídios é maior em homens. Em tentativas, você encontra mais em mulheres, porque a questão das tentativas também, a gente tem subnotificações. Né? Sim. Muitas vezes, a tentativa do suicídio, como ela não alcançou o seu objetivo, que era a morte, às vezes ela não chega aos números, às estatísticas. Então, talvez aconteça também uma subnotificação dos casos masculinos. Né? O homem não vai dizer que ele tentou suicídio e não conseguiu. E a mulher, muitas vezes, ela é evitada, até porque também, muitas vezes, ela está mais em casa, ela está mais rodeada de pessoas, e aí acontece de alguém, às vezes, estar ali, interferir e conseguir salvar aquela vida. É justamente esse isolamento social e emocional, né, que tem a questão com os homens, que eles não têm esse apoio, essas pessoas ao redor deles, para tirar eles daquele momento que eles estão querendo cometer o suicídio. O isolamento é uma questão muito importante, porque dá a sensação também de desamparo. Né? Que é essa questão de você ter pessoas com quem contar, você saber que você tem um suporte, você saber que você tem pessoas que se preocupam com você, que querem o seu bem, que é desamparo mesmo, a palavra é desamparo. E tanto é que também o suicídio, ele também acontece, os grupos de risco de suicídio estão entre eles grupos em situação que a gente pode dizer que é justamente essa desamparo. Você tem os grupos que sofrem discriminação,
Então, você tem os grupos LGBTs, você tem as minorias, negros, migrantes, né, pessoas, refugiados que saíram da sua própria terra. Né? Então, essas pessoas, elas estão nessa situação de isolamento social, né? De rejeição. Então, elas estão num grupo de risco em relação ao suicídio. Viviane, a gente abriu o programa falando que ocorrem 800 mil suicídios por ano ao redor do mundo e muitas vezes são resultados de problemas de saúde mental. Por que pessoas com algum transtorno são mais propensas a chegar ao suicídio? Então, o suicídio ele acontece também em momentos de crise, né? O suicídio, por uma situação específica, uma coisa sem planejamento, de repente a pessoa pode tentar o suicídio. Acontece. Mas, como você disse, a maioria dos casos, ele vem sendo elaborado, né? Não é do dia para a noite. O pensamento suicida ele vem sendo construído, ele vem se infiltrando na mente da pessoa e vai criando raízes, vai ganhando esforço, ele passa a você planejar, formar estratégia de como você vai fazer para atentar contra a própria vida e consequências e tudo. Então, ele vai tendo um passo a passo, digamos assim, né? E me perdi rapidamente do foco. Porque é que pessoas com transtornos psicológicos... Os transtornos, as pessoas que têm transtorno mental, e mais especificamente os transtornos de humor, elas são mais suscetíveis ao suicídio, né? Então, a depressão vem muito ligada, mas também o abuso de álcool e drogas e também a esquizofrenia, né? Dentro dos transtornos mentais, são os que mais são acometidos, né? São populações de risco que nós consideramos. Por quê? Porque a depressão, ela traz esse pensamento, né, de desvalor, né, onde você não percebe a sua própria qualidade enquanto ser humano, né? Então, você tem essa ideia de que eu não sirvo para nada, né? E você começa a se diminuir, né? E você pensa, o mundo seria melhor sem mim, né? Eu não sirvo para isso, né? Então, que falta faria se eu não existisse? Então, a depressão, que é dentro dos transtornos de humor, ela é um grupo de risco para o suicídio por conta disso. E aí começam a entrar os pensamentos suicidas. É que não existe, então é melhor morrer, né? O álcool também é um potencializador, né? O uso de álcool e substâncias psicoativas, né? O uso de drogas. Por quê? Porque eles dão também a questão da impulsividade. E aí você também tem que ter muito cuidado quando essas pessoas que têm esse abuso estão em tratamento, que elas estão em remissão com as recaídas, né? Quando ele está no tratamento, naquele passo a passo, e ele consegue um período de abstinência, a pessoa fica muito feliz, né? Porque está conseguindo a família, os amigos, todo o entorno, dá aquela respirada de alívio. Mas as recaídas fazem parte do processo. Isso é muito importante ser explicado para a pessoa, porque quando ele tem a recaída, aí ele dá aquele baque, diz, poxa, eu não consigo, eu sou fraco. Foi tão difícil para mim ficar esse tempo sóbrio, esse tempo sem fazer o uso dessa substância, e agora eu vou ter a estaca zero. Eu sou um fraco, eu não consigo. Né? Então, é muito comum o aparecimento desse tipo de pensamento, e aí, já que eu não consigo, não sirvo para nada, é melhor não existir. E aí começam os pensamentos em relação à morte, né, e ao suicídio. Agora eu queria voltar no ponto que a senhora falou sobre a questão da depressão, porque eu queria saber se é comum ou se é correto a gente estar sempre associando o suicídio à questão da depressão. A pessoa que tem uma ideação suicida, ela é sempre uma pessoa depressiva? Sempre não, mas é um grupo de risco. Então a gente associa muito, né? Porque os sintomas depressivos, eles podem aparecer também como no uso de substâncias psicoativas, pode aparecer também na esquizofrenia. Esses são, não considera um quadro de depressão, mas é um quadro de transtorno dentro do quadro esquizofrênico, dentro do quadro do alcoolista. Então, ela está associada, sim, está muito associada. Uhum. Não é a única causa, mas ela realmente é muito relevante. Certo. E, Viviane, como é que se sabe o momento de buscar o acompanhamento de um profissional de saúde mental, de um encaminhamento médico? Como é que realiza esse estampinha, assim, dizer, realmente estou precisando de ajuda? Em que momento, assim, que você faz, isso aqui não é normal, eu preciso de uma ajuda psicológica? E um diagnóstico também, né? Uma coisa legal é a gente falar do que é normal, né? Pensar sobre a morte é normal e é saudável.
Todo mundo já pensou sobre a morte alguma vez na vida, né? A gente até planeja a própria morte, né? As pessoas dizem assim, eu não queria morrer afogado. Se eu pudesse, eu queria morrer dormindo, para não sentir nada. Então, pensar sobre a morte é normal, faz parte, né? Então, quando é que isso vira um problema? Quando é que isso passa do normal para o patológico, né? Quando é que isso se torna um risco? Quando esse pensamento em relação à morte, ele parece ser a única solução, né? Quando ele começa a limitar a vida da pessoa. A pessoa não enxerga mais outra saída. Ela não consegue ver outras opções. Às vezes ela enxerga outras opções, mas ela já está emocionalmente fragilizada, está debilitada, ela não tem forças para reagir, né? E parece que realmente não tem mais jeito, né? Então, quando a pessoa começa a afetar a vida da pessoa, a vida social de forma geral, é um sinal de alerta, né? Então, triste todo mundo fica. Qual é a diferença do tristeza normal, né, para quando ela começa a virar um problema, começa a virar patológico? Quando é que eu posso suspeitar, por exemplo, que é uma depressão? Quando começa a afetar a minha vida, o meu dia a dia, né? Então, tristeza normal, todo mundo sente, né? Se você perder um ente querido, você vai passar pelo luto, então você vai ter as fases do luto, vai ter a tristeza, né? Se você perdeu um emprego, se você terminou um relacionamento, enfim, diversas coisas na vida causam tristeza, né? A gente fica triste até porque um filme que viu na televisão a gente chora, né? Chegou atrasado no trabalho, você fica nervoso, se estressa e fica triste, enfim. Quando é que isso começa o sinal de alerta, né? Quando isso prejudica a minha vida, quando essa minha tristeza me incapacita, eu não chego todo dia atrasado no trabalho porque eu não tenho coragem de levantar da cama. Para que eu vou trabalhar, né? Eu perco o prazer nas coisas que eu gostava de fazer. Eu gostava de ver futebol, tá passando o jogo no domingo, não vai assistir, não tenho mais vontade de assistir o jogo, né? Essa tristeza começa a modificar a sua rotina, modificar seu dia, atrapalhar no trabalho, atrapalhar no rendimento escolar, né? Começa a mexer com a família também, né? Você começa a se isolar, não dar atenção e não conviver com os parentes, com as pessoas próximas. Às vezes, na mesma casa, a pessoa entra no quarto, sai para trabalhar, volta, isola no quarto, no celular, no computador, não conversa, começa a mudar a rotina dela. A pessoa teve uma mudança de comportamento significativa, né? Está atrapalhando a vida, é um sinal de alerta. Opa, tá saindo do normal, eu preciso de ajuda. Daí a importância da vivência com a família, né? Dessa percepção, dessa mudança de comportamento, que é fundamental para a pessoa entender o que o outro está passando, né? Para conversar, entender, parar, para ver o que está acontecendo com a pessoa. A rede de apoio é muito importante. O que é rede de apoio? São as pessoas ao seu redor, né? As pessoas no seu dia a dia, seus amigos, seus parentes, né? Seus vizinhos, enfim. As pessoas com as quais você convive e com as quais você pode contar. Você quer chamar de rede de apoio, né? Então, pessoas do seu trabalho, da sua escola, seus colegas de sala, enfim. São pessoas com que você pode dividir a vida. Você pode conversar, falar das dificuldades. São pessoas que você sabe com que você pode contar, né? Então, se você tiver uma dificuldade, aquela pessoa vai estar ali para você, né? Se você precisar de uma ajuda, né? Para qualquer coisa, né? Viviane, rapidinho, só porque eu queria comentar isso antes da gente ter que chamar o intervalo, porque os números de suicídio estão continuando a aumentar no Brasil. Você acha que tem alguma coisa a ver com o momento econômico e social do Brasil? Tem uma relação já em relação a isso? Como é? Tem uma relação muito forte com o estilo de vida no Brasil e no mundo, né? O estilo de vida que nós estamos tendo hoje, a depressão foi considerada desde o século passado o mal do século, né? E ela só vem crescendo porque a nossa sociedade ela tem tido uma rotina de vida doentia. É uma rotina extremamente estressante, é uma rotina extremamente acelerada. Você tem muita informação, você tem muita coisa para fazer no seu dia e você não tem tempo para parar, para pensar, para se perceber, não tem tempo para sentir. Você vai levando, vai empurrando, é um dia atrás do outro, uma coisa atrás da outra. As mídias sociais facilitaram muito, né? As redes sociais, a internet, a comunicação melhorou muito, né? Hoje em dia você consegue falar com qualquer pessoa, você tem acesso a todas as pessoas que você conhece. Você tem lá mais de 1.000 seguidores, 500 e tantos amigos, né? Mas com quantos você partilha, com quantos você conversa, com quantos você senta para tomar um café e dizer: oi, tudo bom, como é que foi seu dia hoje, né?
Então, ela, ao mesmo tempo que proporcionou uma diminuição do espaço entre as pessoas, você não precisa estar perto para estar junto, né? Ela afastou as pessoas. Então, essa vida que nós temos tido com esse isolamento dá essa sensação de desapego, de desesperança, de que eu estou sozinho, eu não tenho com quem contar. E isso é muito desesperador. Muito bem, vocês que nos acompanham pelo Facebook podem fazer perguntas na live da nossa página. Procure por Rádio Universitária Paulo Freire e interaja com a gente, assim como a Rosane Peixoto, que já fez uma pergunta que a gente vai responder no segundo bloco, e também do nosso ouvinte Edinaldo Sacramento e Liliane Rocha. Um abraço para todos vocês. Você está ouvindo Saúde é o Tema. São 12 horas e 21 minutos. A gente faz agora uma pausa e já voltamos na Rádio Universitária Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. CYI 775, Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, a rádio pública da UFPE. Olá, eu sou o Arthur Ortemblad e quero convidá-los para ouvirem o programa Musicac, Música da UFPE, todas as quartas-feiras, à 13h. Neste programa trazemos gravações de inúmeros concertos realizados pelos alunos e professores do Departamento de Música da UFPE, assim como o trabalho que vem sendo realizado pelos grupos de professores e alunos aqui dentro do departamento. Você quer que eu mostre uma estrofe desse folheto Ansiedade Lasca a Gente? Me lasca mesmo. E eu digo aqui, olha, eu começo aqui, ó. A bronca triste começa com a preocupação da mente preocupada com o dito ganha-pão. Geralmente o financeiro, o problema de dinheiro inicia a danação. O gasta mais do que pode, o querer tudo agora, o gostar de um fiado, o emprestado na hora, o salário fica pouco, é um negócio de louco, o dinheiro vai embora. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Estamos de volta com mais uma edição do programa Saúde é o Tema, na Rádio Universitária Paulo Freire. Hoje conversamos sobre suicídio e saúde mental. Aqui no estúdio contamos com a presença da psicóloga e doula Viviane Rocha. Antes de retomar a nossa conversa, a gente vai escutar um depoimento do assistente social Eider Victor. Além de trabalhar com saúde mental, Eider tentou se suicidar 10 anos atrás e ele fala da importância dos vínculos para a saúde mental. A gente deve procurar centralizar nos nossos vínculos que sejam produtivos, produtivos para a nossa saúde. Então, por vezes, os vínculos não estão necessariamente na família. O vínculo pode estar nas nossas amizades, em atividades de lazer, em categorias profissionais que não necessariamente lidam diretamente com o âmbito da saúde mental. Pode estar em qualquer âmbito da sociedade. Então, eu acredito que a gente procurar o vínculo, que foi o que me salvou por muito tempo, as amizades, pode ser um dos métodos. Gente, a OMS afirma que 90% dos casos de suicídio são preveníveis. Viviane, na prática, escutando com o depoimento do assistente social, Eider, né? O que isso significa? O porquê 90% dos casos de suicídio são preveníveis? É justamente porque o suicídio ele cresce geralmente nesse passo a passo, como eu falei, né? Ele começa com algumas ideias em relação a essa desesperança, esse desapego, esse desespero, e ele vai se enraizando e você começa a formular planos e tal. Então a pessoa apresenta sintomas na mudança do comportamento, né? E aí as pessoas no entorno, elas começam a observar essa mudança. E esse é o sinal de alerta para procurar ajuda, eles procurar o vínculo, né? Então você saber que tem pessoas que se importam com você, ele traz a ideia de valor, né? Tem alguém que se importa comigo, tem alguém que me ama, então eu devo servir para alguma coisa, né? Eu tenho algum valor, então deve ter alguma solução. E aí a pessoa, como eu disse, a pessoa que comete suicídio, ela não quer se matar, ela quer matar a dor, ela quer matar o sofrimento, ela quer acabar com aquele sofrimento que está insuportável, né? Então se tem uma brecha, uma luz no fim do túnel, ela vai tentar. Então, muitas vezes, a pessoa que tenta o suicídio, ela dá sinais antes, ela alerta as pessoas, ela diz que ela vai cometer suicídio. Muitas vezes ela diz assim, eu vou deixar vocês em paz, não se preocupe não. Tá assim, é melhor morrer.
O jeito é a morte mesmo, não tem outra saída, eu não sirvo para nada. Vocês iam ser muito melhores se eu não estivesse aqui. Eu vou deixar vocês. Então a pessoa diz frases assim, e é importante também desmistificar um pouco e tirar um pouco de algumas crenças que existem. Por exemplo, quando a pessoa diz isso, quem quer matar se mata, não fica falando que vai morrer. Não é assim. Né? Com isso você diminui também a dor do outro. Você está querendo fazer chantagem emocional. Você não vai se matar nada, você só quer atenção. Realmente ela está precisando de atenção, né? Mas ela não quer chamar a atenção. Até porque se uma pessoa chega ao ponto de que ela precisa dizer que vai se matar para conseguir a atenção de uma pessoa, de qualquer forma, ela se matando ou não, ela precisa de ajuda, porque se ela está a esse ponto de ter que dizer ou fazer uma tentativa de suicídio, não é só questão de tá querendo chamar atenção. Se ela precisa de atenção de um jeito tão grave, tem algo errado aí, aquela pessoa precisa ser ajudada. Vamos considerar que ela está querendo chamar atenção. Se ela está querendo chamar atenção, é porque ela está precisando de atenção. Ela está precisando de cuidado, ela está precisando de ajuda, ela está pedindo socorro do jeito dela. E aí cabe justamente a gente perceber isso. É por isso que eles são evitáveis, porque em geral as pessoas dão sinais, elas sinalizam com o comportamento. Então essa questão de isolamento social, essa tristeza, essa perda de interesse pelas coisas que ela tinha antes, um desleixo com a aparência, até com a higiene pessoal mesmo, né? Porque para que eu vou tomar banho? Para que eu vou me maquiar? Para que eu vou pentear o cabelo? Né? As coisas começam a perder o sentido, então ela vai deixando de fazer essas coisas. E a gente tem uma pergunta aqui na nossa transmissão ao vivo no Facebook, na nossa live, da Rosane Peixoto, que eu acho que justamente já respondeu a essa pergunta dela. É possível perceber se a pessoa está com uma tendência ao suicídio e como ajudar essa pessoa? Pergunta a Rosane Peixoto. Esses sintomas, né, essa mudança nos hábitos da pessoa, mudança no comportamento, nas atitudes da pessoa, já é um sinal de que as coisas não vão bem. Já é um sinal que ela está precisando de ajuda, né? Uma pessoa que perde o interesse pela vida é uma pessoa que está tentada a sair da vida, né? A cometer o suicídio e buscar a sua própria morte. E como ajudar? Essas frases também, né, são muito, muito comuns na pessoa que tem ideias suicidas. Como ajudar? Se você está percebendo que essa pessoa está precisando de atenção, está precisando de ajuda, você pode parar e dar essa atenção para essa pessoa. Você pode conversar um pouco, né? E o principal é não diminuir a dor do outro, né? Porque às vezes a pessoa, você não tem motivo para estar triste. Você não tem por que estar assim. Você tem tudo. Você tem saúde. Você tem um emprego. Você tem uma família. Não é o fato em si que gera a depressão, que gera a tristeza, ou que gera o pensamento suicida, né? Mas é a dimensão que eu dou. Para mim aquilo é importante. Para você não é, mas para mim é. Né? Vamos falar, por exemplo, tem tido acomete muito a faixa etária dos jovens, de 15 a 30 anos. Né? É um índice muito grande. É a segunda causa de morte, perdendo só para acidente de trânsito. Isso é muito grave. Nós estamos perdendo nossos jovens quando eles estão preferindo sair dessa vida. E a gente podia estar juntos dizendo a eles que essa vida é interessante para eles, né? Que eles têm saída. Não precisam sair da vida para conseguir a solução para a dificuldade dele. E quando a gente pensa nos jovens, vamos dizer, por exemplo, eu tirei uma nota baixa. Uma nota baixa, você vai, estuda, na próxima você recupera. Eu não passei no Enem, não passei no vestibular. Ano que vem você tenta de novo. Soluções muito simples, né? Mas o que isso significa para aquela pessoa? De repente eu tirar uma nota baixa, eu vou... mais importante para ela, né? Justamente, eu vou dar, por exemplo, eu sou burro, eu não consigo aprender, eu estudo e não consigo. Não vai conseguir chegar na universidade. Eu realmente não sirvo, eu sou burro, eu não tenho capacidade, eu sou menor. Então esse pensamento de inferiorização. Às vezes a nota baixa pode ser, vou decepcionar minha família conta comigo, né? O sacrifício que meus pais fazem para eu poder estar estudando, de repente eu estudo numa escola particular cara e meus pais estão trabalhando para pagar isso para mim, ou eu estudo numa escola pública, meus pais estão se esforçando para que eu só estude, para que eu não trabalhe, minha família conta comigo para ter um futuro melhor, né? Então uma nota baixa de repente é só uma nota baixa, mas de repente aquela nota baixa pela pessoa, no pensamento dela, arruinou o futuro dela inteiro, né? Destruiu as relações familiares inteiras.
Né? Então, esse pensamento não é só o fato em si, mas o que aquele fato representa para aquela pessoa. Né? Eu vou estar decepcionando minha família. A minha família estaria melhor sem mim, porque não teria esse gasto, eles podiam estar passeando, podiam estar viajando. Era melhor que eu não existisse. E a gente tem outra pergunta da Rosane Peixoto, na nossa live no Facebook, facebook.com/Rádio Universitária Paulo Freire, que é a seguinte, Viviane: quem tenta ou pensa em suicídio tem um transtorno mental necessariamente? Eles às vezes acontecem numa crise, num surto, um momento extremo, pode acontecer o suicídio. Porque não acontece a premeditação, então ele é muito difícil de ser evitado. Mas, em geral, sim, o suicídio está associado com transtorno mental. Porque é um sofrimento tão extremo, né? É uma coisa assim... a vida, o sentido da vida é viver. Né? Nós vivemos e temos o prazer de viver. Né? No geral, ninguém quer morrer. Né? As pessoas não querem morrer. As pessoas, como dizer, é normal falar em morte, porque quando a gente fala da morte, a gente valoriza a nossa vida. Quando eu penso na minha morte, eu penso no que eu quero fazer antes de morrer, quem eu quero ser, o que é que eu quero deixar. Então, até na morte, ela também é pensada não como um fim, um término, mas também como uma continuidade. Porque depois que eu morrer, minha família, eu vou deixar minha família bem, né? Eu vou ter filhos, eu vou construir uma coisa profissional, eu vou mudar o mundo de alguma forma. De alguma forma, tabu, né? Eu vou continuar vivendo nas pessoas que ficaram. Então, muitas vezes, quando a gente pensa na morte não é um fim em si. Né? Você tem alguma forma de continuar sem entrar no mérito da questão da espiritualidade. E aí, geralmente, quando a pessoa quer sair de cena, quer sair dessa vida, quando ela quer matar essa dor, esse sofrimento. E esse sofrimento tão intenso que a pessoa não consegue dar conta, em geral, eles são sintomáticos, são característicos de transtornos mentais. E, Viviane, saindo um pouco, assim, das pessoas que apoiam uma pessoa suicida e indo para a pessoa suicida em si, porque elas estão vivendo uma situação de sofrimento muito grande. Na maioria das vezes elas estão pensando todos os dias em querer morrer, em querer não existir. E como é que essas pessoas lidam com esses pensamentos? Porque você não tem como parar a sua própria cabeça, né? E não é decisão de hora para outra, né? Não. Então essa pessoa ela vai precisar de ajuda para sair desse quadro, né? Porque esses pensamentos eles também são é um ciclo vicioso quase, eles se retroalimentam. Porque na hora que eu digo assim, eu não consigo, eu não presto, aí vamos dizer na questão do estudo, eu disse não, então eu vou estudar, aí a pessoa vai estudar, mas aí como ela tem esses pensamentos, ela tem dificuldade, ela tem alterações de sono. Né, tem dificuldade de dormir, tem insônia. E o sono, ele é um momento muito importante para a aprendizagem, quando a gente fixa as memórias. Então, a pessoa leu, e não vai conseguir armazenar bem aquilo, porque ela não está tendo um sono de qualidade. Também dá, por exemplo, dificuldade de concentração, porque esses pensamentos recorrentes ficam passando na cabeça da pessoa. Então, às vezes, ela lê 3, 4, 5 vezes o mesmo parágrafo e não consegue compreender. Ela não sabe nem o que está lendo. Né? E aí, isso atrapalha também esse desenvolvimento. Então, ela diz assim, eu não presto, eu não consigo, eu não sou capaz, eu sou burro. Aí ela estuda e continua não conseguindo aprender, porque ela está com essas outras dificuldades. E aí diz, tá vendo que eu não consigo, eu estudei, mas eu não aprendi. E aí ele meio que se retroalimenta. Né? Então, dificilmente ela consegue sair sozinha, ela precisa de ajuda. Né? E ele dá esses sinais de ajuda. Só que é muito difícil a pessoa também sozinha procurar essa ajuda, porque ela tem medo, ela tem vergonha. Até esse próprio pensamento de desvalor, ela diz assim, não adianta eu procurar ajuda. Não adianta, não tem jeito. Eu não tenho jeito, eu não tenho solução. Então, quando uma pessoa no entorno, no redor, essa rede de apoio, né, chega para ela e diz, não, tem jeito, vamos lá. Então, ela entra no tratamento, ela consegue se recuperar e consegue superar esse sofrimento, essa dor. Né, e começar a conseguir enxergar outras saídas, né, e aprender outra forma de lidar com essa... Porque, como eu disse, não é a questão em si. Né? Mas a dimensão que aquilo toma na vida da pessoa. Então ela começa a enxergar aquele problema de outra forma, mas isso ela precisa de ajuda. Né? E que tipo de ajuda? Ela precisa de ajuda psiquiátrica e psicoterápica. Né? A psiquiátrica ela vai entrar com a medicação, que aí nós temos os antidepressivos, nós temos medicamentos de alta qualidade, e nós temos também o acompanhamento psicoterápico, onde na psicoterapia ela vai trabalhar justamente essas questões, né? Do porquê que aquilo ali tomou uma dimensão tão grande na vida dela, o que é que aquilo quer simbolizar na vida dela, porque às vezes ela não enxerga.
Ela só não consegue. E não sabe por quê, não sabe como. E ela vai poder se abrir e falar sobre isso. E através da fala, vai poder ressignificar, ou seja, dar um novo significado para aquele fato, para aquele problema, para aquela situação. E é importante lembrar também que esse processo ele não é linear, né? Que você vai aumentando, vai tudo bem para sempre. Não vai ter aquele momento que vai ter, como a gente estava falando na questão do álcool, por exemplo, vai ter uma recaída, vai ter um momento que vai ter um episódio depressivo, vai ter um momento que a pessoa vai parar e pensar, poxa, voltei a estaca zero depois de todo o meu esforço, adiantou de alguma coisa. Então é sempre bom lembrar isso, que faz parte do processo. Exato. A pessoa que passou por um fato desse, uma pessoa que tentou suicídio, não obteve êxito, ou seja, ela não morreu, então ela fez o tratamento, tal, tá melhor. Ela tá melhor para sempre? Não sei. Eu tô bem para sempre? Não sei. Não sei o que vai acontecer comigo amanhã, né? Então é importante que as pessoas estejam sempre se cuidando, né? A prevenção é sempre o melhor remédio, né? Então, ela tem a questão das probabilidades. Então, a pessoa que já teve um caso depressivo anterior, ela tem uma probabilidade maior de ter um outro episódio depressivo do que as pessoas que não tiveram. Mas não quer dizer que ela vá ter, assim como não quer dizer que uma pessoa que não teve um episódio anterior de depressão também não vai ter. Ela pode ter, pode desenvolver, e o que já teve um episódio anterior, não, né? Então, sempre tá se cuidando. Se cuidar é o melhor remédio, né? Para tudo. Você abrir espaço para você cuidar da sua saúde física e mental é a prevenção, é o melhor que tem. Você vai ter mais qualidade de vida. Se cuidar, conversar, falar sobre, procurar ajuda. Gente, a gente vai ter que fazer uma breve pausa na nossa conversa. São 12 horas e 38 minutos. Você está ouvindo a Rádio Universitária Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. ZYI 775, Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, a rádio pública da UFPE. E hoje estamos recebendo os poetas cordelistas Alan Salles e Marlos Guedes. Muito bem, vocês são oriundos de outras cidades, né, que não são a nossa capital Recife. Como foi essa transição para cá? Vim do Crato para o Recife, a Veneza brasileira, terra que me deu cacife para viver de forma inteira. E tocando no meu pinho, aqui nunca estou sozinho, dedilhando a melodia, na cidade sem igual, meu Recife universal, desaguando em poesia. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Vamos ouvir Eliette Santiago, coordenadora da Cátedra Paulo Freire, que fala de sua relação com o patrono da educação no Brasil e sobre o pensamento freiriano. Eu fui aluna do professor Paulo Freire na PUC São Paulo, nos anos de 1980, quando fiz o mestrado na PUC São Paulo. Fui sua orientanda, né? E dessa relação foi ampliada, cresceu, né? E nós nos tornamos amigos, tá? Aliás, ele que me nomeou amiga. Paulo Freire é um pensador, né? Um pedagogo que ofereceu princípios fundantes de uma educação libertadora. Paulo Freire tem uma perspectiva relacional entre sujeitos e do sujeito com seu contexto. Portanto, o princípio freiriano básico nos leva a fazer leitura e leituras da realidade de forma permanente, através de diferentes ângulos, de diferentes instrumentos, diferentes meios, de modo que possa compreender essa realidade na sua dinâmica, né? Compreendendo-a, poder então tomar a posição face à realidade e fazer a intervenção. Eu diria que a contribuição para a gente hoje, né, é tomar Paulo Freire como uma possibilidade de leitura da realidade. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Estamos de volta com mais uma edição do programa Saúde é o Tema, na Rádio Universitária Paulo Freire. Hoje conversamos sobre suicídio e saúde mental com a psicóloga e doula Viviane Rocha. E antes de retomarmos esse papo, a gente lembra a nossa transmissão ao vivo no Facebook. Gente, a gente tem uma live na nossa página no Facebook. Você pode acompanhar a transmissão ao vivo, ver a gente aqui no estúdio, ver o que está acontecendo aqui no estúdio da Rádio Paulo Freire.
E que faça que nem a Liliane Rocha, o Eduardo Raro, a Anne Figueira, a Gislia Figueira, a Andréa Mendes, o Edinaldo Sacramento e o Henrique Jonatas. Acompanhe a gente no Facebook. No início desse bloco, a gente escuta outro depoimento do assistente social Éder Victor, que conta sobre a importância da conversa e do acolhimento. Eu acredito que seja imprescindível que a gente perceba o silêncio, que a gente perceba que o sofrimento ele é imensurável e ele é singular. Não que não haja os determinantes sociais correlacionados, mas eu acredito que se a gente pode pensar em métodos, se a gente pode pensar em formas de compreensão, a gente pode pensar exatamente no acolhimento, no cuidado, na não discriminação, no não preconceito em relação à dor do outro ou da outra. É normal amigos e familiares ou até mesmo conhecidos se preocuparem em querer ajudar quando percebem que alguém próximo está tendo pensamentos suicidas. Mas eles muitas vezes não sabem como ajudar. Apesar de querem dar esse acolhimento que ele está falando no depoimento dele, eles não sabem o que falar, como agir. Então, Viviane, o que é que os amigos de uma pessoa suicida podem fazer para lhe apoiar? Primeira coisa é se mostrar disponível. Né? Dizer, olha, eu estou aqui, você quer conversar? E se colocar realmente, de fato, disponível. Né? Então, se você está disposto a chamar essa pessoa para conversar, garanta que você tem tempo para conversar com ela. Porque não vai ser numa conversa de 5 minutos que essa pessoa vai se abrir. Porque é muito difícil para essa pessoa se abrir também. Né? Ela, às vezes, pode falar até um pouco que ela está triste, mas para ela falar das ideias suicidas, né? A primeira coisa dela na cabeça é, não vou falar. Porque se eu falar, essa pessoa vai dizer que eu estou louca. Né? Vou falar que eu estou querendo morrer. Né? Então, realmente tenha tempo para estar. Escute, né? Escute abertamente, sem julgamentos, né? Para que essa pessoa possa sentir confiança em falar sobre como ela está se sentindo. Porque, às vezes, ela não conversa, ela se isola e não conversa com as pessoas, porque a pessoa ele acha que ninguém vai entender o que ele está sentindo. Sim. Ele, às vezes, já pressupõe o que você vai dizer. Que são aquelas frases prontas, né? Dizer, você vai sair dessa, isso não é nada demais, não tem jeito. Isso vai passar, não fica assim não, né? Procura uma igreja, procura rezar, né? Isso é falta de fé, né? E não é, né? Não é. Às vezes a pessoa tem uma relação com Deus, né? E mesmo assim ela se sente desesperada, desamparada, e ela tem esses pensamentos, né? E aí ela se sente muito culpada se ela tem uma fé. Se ela tem por exemplo, uma religião que tem dimensão de céu e inferno, porque em praticamente todas as culturas o suicídio é considerado uma coisa ruim, errada. Então, se você cometer suicídio, você vai para o inferno. E ela se sente muito culpada por isso, por pensar nisso. Então, se ela mesmo não consegue dizer isso para ela, se ela não aceita isso para ela, como é que ela vai dizer isso a alguém? Né? Então, se você vai se disponibilizar para essa pessoa, realmente se disponibilize, ouça abertamente, né? Não entre com essas frases prontas. Não julgar. Não tente dar uma solução pronta, porque não tem solução pronta. Sim. Né? Então a pessoa diz, não, porque eu estou assim tal, eu estou me sentindo... não fica assim não, vai passar. Olha, amanhã vai ser um novo dia. Essas suas soluções prontas já passaram pela cabeça da pessoa. E ela até já sabe que você vai dizer isso. Muitas vezes ela não quer conversar. Provavelmente porque ela já acha que você vai dizer essas soluções também, né? E são soluções que não resolvem muita coisa. É como você dizer bom dia para a pessoa que você não está desejando bom dia, você está sendo só sociável, dizendo bom dia. Né? Você está sendo educado. Você não está realmente desejando que a pessoa tenha um bom dia. Então, quando você diz, vai ficar tudo bem, a sensação que dá não é que você deseja que a pessoa fique bem, a sensação que dá é que você está dizendo, cala a boca. Você está querendo pôr um ponto porque a pessoa não fale sobre aquilo ali, porque às vezes realmente a pessoa não consegue. Se você acha que você não suporta a dor do outro, não entre, não comece nessa, porque você não vai ser legal. Era isso que Quando o outro começar a falar da dor dele e essa dor dele te incomodar, você vai querer cortar a fala dele. Era isso que eu queria perguntar a você, porque para construir essa empatia é muito difícil. Para você ter essa empatia contra a pessoa, para escutar mesmo a outra pessoa abertamente, sem julgamento, sem dar uma solução pronta, sem dizer que você vai sair dessa. É difícil, ou seja, a pessoa, o familiar, o amigo, o colega de trabalho que quer ajudar a outra, que vê que a outra pessoa está passando por uma dificuldade, está com um pensamento suicida, ela precisa se informar também, né? É fundamental.
Também. Né? Mas só se colocar disponível, dizer, olha, eu tô aqui. Se você precisar de mim, eu tô aqui. Eu tô vendo. E pode colocar até pra pessoa, dar esse feedback. Eu tô vendo que você não está mais fazendo o que você gostava, eu estou percebendo que você está triste, eu estou percebendo. Porque quando você diz à pessoa que você está percebendo, ela entende que você está olhando para ela. Então, se você está olhando para ela, você está tendo interesse nela. Se você está tendo interesse nela, eu mesmo não estou tendo mais interesse por mim, você está tendo interesse em mim, até então porque, é uma luz. Até né? porque também tem aquele momento. Sempre tem aquele momento que a pessoa começa a pensar, nossa, ninguém me nota, ninguém percebe o que eu faço, Também ninguém acontece. percebe que eu mudei Esse e que eu tô desvalor. triste, ninguém se importa. E aí isso contribui para a pessoa se sentir inútil. E aí Diminui mostrar essa sensação de desapego. Sim. Tem alguém que se importa comigo. Né? Então já ajuda. Se você não souber muito o que falar, se coloca disponível, só diz assim, eu tô aqui. A frase eu tô com você, nossa, ela dá um alívio, dá uma ajuda. O contato físico também é muito, muito importante. Né? Às vezes um abraço, um toque, um cafuné, também é muito agradável, remete a essa questão do afeto, do colo, né? Desse calor humano, de ser amado, de ser cuidado, né? Também. Uma questão que no isolamento que acontece também muito e não tem tido tanto foco é a questão das mulheres no puerpério. Né? A depressão pós-parto ela é muito minimizada. Se tem uma expectativa de que cerca de 26% das mulheres que deram à luz vão apresentar sintomas de depressão pós-parto até 1 ano depois da gravidez. Mas não se diagnostica. A mulher passa no puerpério, ela passa por um momento de isolamento, porque ela não pode sair, porque o bebê está recém-nascido. As pessoas também não podem ficar visitando muito para não levar doença para o bebê. Ela também não tem tempo, né, porque o bebê consome muito. Né, tanto a mulher como o homem, então eles acabam tendo isolamento mesmo. Eles ficam mais em casa, não tem muito contato com as pessoas. Ela está passando por um período, principalmente focando uma mulher, né, de privação de sono, porque ela não consegue ter uma noite inteira de sono, um sono de qualidade, porque o bebê acorda para mamar pelo menos de 3 em 3 horas. Né? Então, ela está passando por um momento de alterações hormonais, ela está passando por um momento de uma adaptação a uma nova rotina de vida, uma rotina bem estressante, porque o bebê consome muito, ela está saindo do centro de si para um outro. Ela está perdendo também muita coisa, porque enquanto ela estava grávida, ela tinha a atenção de todo mundo, ela era cuidada, ninguém deixava ela pegar peso, ninguém deixava fazer, né? E agora todas as atenções se voltam para o bebê, então ela perde as atenções também. Todo mundo se preocupa com o bebê e ninguém se preocupa com a mãe, ninguém se preocupa com o pai. Né? Então, é muito comum a depressão pós-parto, tanto nas mulheres como em homens também. Ela não é muito estudada, não é muito divulgada, mas acontece depressão pós-parto em homem também. E nas mortes maternas, que acontece até 1 ano depois do parto, 1/4 dessas mortes é causada por suicídio. Então, essa mulher está passando por um período muito turbulento, é um período extremo, e ninguém dá muito valor. Né? Se uma mulher reclama ou faz alguma queixa em relação à sua vida materna, por que você quis ter filho? Não quisesse ter que pariu Mateus que embale. Ou até leva na brincadeira, não, é normal, coisa de mãe mesmo, você se acostuma e não vê que a pessoa realmente está sofrendo com aquilo. Não, é preguiça. É preguiça. Você não queria ser mãe? Ser mãe é padecer no papel. Ser mãe tem que sofrer, tá pensando que é assim, é a dor do parto que ensina a parir. Né? E também a questão da comparação também com outras mulheres grávidas, por exemplo, a princesa lá da Inglaterra, que no outro dia já estava fora do hospital, teve bebê no outro dia já estava fora do hospital tirando foto, pleníssima, né? Maravilhosa, mas não dá para fazer essa comparação também, né? Ela foi pleníssima nas fotos, nas né? Fotos. Ninguém estava na casa dela para quando o príncipe Henrizinho acordou de 2 horas da manhã para mamar. Né? Ninguém estava lá para ver como foi que ela estava reagindo, se adaptando a esse período. A comparação, ela é uma armadilha muito perigosa, porque a gente compara os outros e ninguém é igual a ninguém. O ser humano tem a beleza da singularidade, não existe ninguém no mundo igual a ninguém, nem gêmeos idênticos são idênticos. Sim. Né? Cada pessoa tem sua especificidade, cada pessoa é única, cada pessoa é linda do jeito que é. E aí, quando a gente cai na armadilha da comparação, aí você minimiza a dor do outro. Porque você começa a dizer que o outro tem motivos para sofrer e você não.
Né? E você diz, você está passando por isso, mas imagine as pessoas que passam por aquilo e por aquilo outro. Aí você tem que ir no hospital do câncer para ver as pessoas lá sofrendo, para você dar valor à sua vida. Você está reclamando de barriga cheia, tem gente que perdeu agora um desabamento, perdeu a casa, perdeu tudo. Quando você faz as comparações, a pessoa, fulano passou por isso, está ótimo. Até porque não é uma competição de quem está sofrendo mais, né? Não existe isso. Quando você fala assim, você diz ao outro, olha, você não tem motivo para sofrer. Cada caso é um caso. Você não tem motivo para sofrer. E aí a pessoa diz assim, poxa, todo mundo consegue tocar a vida e eu não consigo. Só eu que sou assim. Mas cada caso é um caso. E aí ela se isola ainda mais. Né? E aí isso aumenta também o risco, porque ela começa a se isolar, ela não partilha, porque só eu que sou assim. E não é só você. É por isso que o Setembro Amarelo é tão importante. É por isso que é tão importante a gente falar sobre o suicídio, porque o suicídio não é brincadeira, o suicídio não é de filme, o suicídio não atinge classes sociais específicas, não é de pobre, não é de rico, né? Não é de mulher, não é de homem. Né? Ele acontece de forma geral. E acontece. Acho que todo mundo, se for parar para pensar, conhece alguém ou sabe de alguma história de alguém que cometeu suicídio. As estatísticas são muito altas e a gente não tem noção dessa estatística. A cada 40 segundos, né? No tempo que a gente está aqui nessa programação, mais de 10 pessoas já morreram em algum lugar do mundo. Já cometeram suicídio, já tiraram a própria vida. Já conseguiram obter êxito em tirar a própria vida. No Brasil, são 32 suicídios por dia, a estatística da Secretaria de Saúde, da nossa Ministério da Saúde. São cerca de 32 suicídios por dia. É mais de um suicídio por hora no Brasil. Só aqui no Brasil. Né? Então, a gente precisa falar, sim, sobre o tema. Não pode ser um tabu falar sobre a morte. Todo mundo pensa na morte, é normal. E dar essa ideia para a pessoa que ela não está sozinha, que ela não precisa passar por isso sozinha. Existem muitas outras pessoas passando pela mesma situação que ela. Talvez não seja o mesmo problema, mas é a mesma situação. Né? E aí, quando ela reconhece isso, que ela não está sozinha, que ela diz, não é só comigo, ela já respira. Então, eu não sou a única pessoa do mundo que tem esse problema. Então, o problema não é só comigo. O problema não sou eu. Então, se não sou eu, tem saída, tem jeito. É aquela luz no fim do túnel. Né? E aí, Viviane, quando a pessoa está nesse momento em que ela já está pensando no suicídio, ou talvez esteja se sentindo triste, está com um episódio depressivo, e aí tem o que a gente chama de gatilho. Eu queria que você falasse o que são os gatilhos e por que é importante, evitar eles. Algumas coisas podem ser gatilhos. Assim, gatilho pode ser qualquer coisa. Sabe aquela história da gota d'água no copo? O copo já está cheio, já está cheio, já está cheio, já está cheio, já está cheio. E vem aquela gotinha d'água e transborda. Esse pode ser o teu gatilho. Né? Alguma coisa que às vezes não precisa ser uma coisa grande. Né? Pode ser uma coisa pequena e começa a disparar essas ideias, esses pensamentos de desespero, desvalor, desapego, esses sintomas depressivos de que parece que não tem mais solução, parece que não tem mais jeito, já chega. Chega, não dá mais, não aguento mais. E aí começa a vir os pensamentos de suicídio, que já que não tem mais jeito, então é melhor acabar com tudo. Às vezes a pessoa já está num processo, né, com pensamentos depressivos, já está com isolamento, já está com essa questão dessa dificuldade emocional mesmo. E aí acontece esse gatilho, né, que é aquela cena, não dá mais. É o não dá mais. Às vezes pode ser uma coisa grande, como, por exemplo, a perda de um ente querido, um desemprego, uma dificuldade financeira grande que vem, e pode ser coisas pequenas. Pode ser coisas pequenas. A pessoa está tomando um café de manhã e derrama o café na mesa e diz, poxa, nem para colocar o café numa xícara eu sirvo. E uma coisa que é relativamente pequena, mas é mais uma coisa numa série de acontecimentos que já fez a pessoa chegar àquele ponto, né? E aí, quando chega aí, vem aquele súbito sentimento de eu não consigo mais. Da a importância da conversa, de estar sempre conversando com alguém, de estar sempre discutindo esse tema. E infelizmente a gente está chegando no final dessa conversa aqui, mas eu queria perguntar a você qual é a sua mensagem final para todos os ouvintes da Paulo Freire sobre a importância do Setembro Amarelo, mas também para especialmente as pessoas que talvez estejam nos ouvindo, estejam com pensamentos suicidas. Então, se você está percebendo
é que você está tendo alguns desses comportamentos de isolamento, de tristeza, de que você não tem ânimo para acordar de manhã, você não vê sentido mais no que você está fazendo, você não está vendo mais outra solução, busca ajuda. Você não está sozinho nisso. Tem muitas pessoas que estão passando pela mesma situação que você, né? Tem tratamento, tem uma forma de você superar. Tem pessoas que podem lhe ajudar a passar por esse momento de dificuldade, né? De uma forma mais saudável, né? E se você convive, você está percebendo alguém na sua família, no seu trabalho, na sua escola, se você está vendo alguém passando por essas dificuldades, está vendo alguém que está tendo essas alterações comportamentais, chega junto, né? Pergunta se essa pessoa está precisando, se disponha a ela, né? E até sugira a essa pessoa, olha, será que não era melhor a gente procurar uma ajuda? Será que não era melhor a gente ir num psicólogo, no psiquiatra? Você quer que eu vá com você no médico? Né? Quando você quer que eu vá com você, você está dizendo, eu estou aqui para tudo, vamos. Né? Você se coloca disponível, você ajuda a pessoa nesse sentido, porque às vezes a pessoa não tem coragem de ir, a pessoa não tem coragem de buscar ajuda, ela se acha sozinha. Então, você saber que você não está sozinho, que tem muita gente aí para você, inclusive na rede de saúde, existem muitos profissionais qualificados para estar te ajudando, já é um bom passo. Então, não esteja sozinho, procure ajuda. Se você tem alguém, forneça essa ajuda. Esse foi o Saúde ao Tema de hoje. A gente conversou sobre o Setembro Amarelo e o suicídio e saúde mental. Aqui no estúdio contamos com a presença da psicóloga e doula Viviane Rocha. Viviane, muito obrigada por conversar com a gente sobre um assunto que é tão importante a gente estar falando. Eu que agradeço. Quanto mais a gente puder falar e divulgar o tema, a gente pode estar salvando um monte de vidas. É verdade. Porque, como eu disse, é um mês de prevenção. Então é possível prevenir. Vamos divulgar, porque a educação em saúde é a melhor prevenção. Vamos. E a gente agradece também ao pessoal que acompanhou a gente nas redes sociais, principalmente a nossa live no Facebook, facebook.com/Rádio Universitária Paulo Freire. Obrigado, Rosane Peixoto, Leida Sacramento, Henrique Jonatas, Thiago Rodrigues, Elinaldo Sacramento, Andréa Mendes, Roberto Peixoto sou eu, né? André Mendes, Gisleia Ferreira, Anne Figueira, Eduardo Raro e Liliane Rocha. Tem tempo de só dizer onde buscar ajuda? Procure ajuda no Sistema Único de Saúde. Nós temos os CAPSes, né, que são voltados para o tratamento de saúde mental. Você pode procurar, se não tem CAPS perto de você, você pode procurar um posto de saúde, que lá eles vão te encaminhar para onde tem profissionais adequados para estar te atendendo, mas eles vão fazer um atendimento imediato. Nós temos as emergências psiquiátricas também. Nós temos a emergência do Lício Pernambucano, mais conhecido popularmente como a Tamarineira, né? E nós temos também o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, né? Então, se você está passando por um momento e você quer falar com alguém e de repente você não sente a vontade, tem vergonha ou tem medo de falar com alguém da sua família, você pode ligar para o 188. E a ligação gratuita. Que é uma ligação gratuita, tanto de números fixos quanto de celular, que lá eles são voluntários, mas eles estão habilitados, são treinados para estar fazendo essa escuta e estar ouvindo e estar fazendo algum tipo de aconselhamento e encaminhamento. A gente agradece pelo contato. A gente também é o telefone do NASE aqui. A gente tem uma lista também aqui que a gente separou, que é do NASE, o Núcleo de Atenção à Saúde do Estudante da UFPE, que ele atende no telefone 81 21 26 8439. A Faculdade Estácio também oferece consultas gratuitas. O telefone deles é 3226-6999. Quem está nos ouvindo fora do Grande Recife também pode procurar um atendimento psicológico gratuito na Unifavip, que fica em Caruaru. É só ligar para o telefone 81 37 27 47 21. 81 37 27 47 21. Quem procura serviços de terapia de baixo custo também pode ir na Unicap. As primeiras sessões são gratuitas e as demais custam R$20 cada. Entre em contato com o serviço pelo telefone 81 219 4115 81 2119 4115. Esse programa foi apresentado por mim, Roberto Peixoto, e Amanda Mendes. Na produção, Henrique Jonatas, Roberto Peixoto e Amanda Mendes. Nos trabalhos técnicos, Henrique Jonatas. Toda essa nossa equipe é formada por alunos do curso de Comunicação Social da UFPE, pois a Rádio Paulo Freire é uma rádio escola. Além disso, esse programa teve a supervisão da coordenadora operacional da Rádio Paulo Freire, Catarina Polônio, que também esteve nas redes sociais ao longo do programa. A música tema do nosso programa é a faixa Teamwork de Scott Holmes. Nós ficamos por aqui agradecendo a sua presença. Obrigado, gente. Obrigado, Viviane. Boa tarde. Até a próxima. Obrigada. Até mais.
13 horas.